E aí você pode expandir muito mais. Quando eu falo de planejamento, de uso do crédito, de investimento, eu estou falando de questões estritamente financeiras. Mas você pode abordar questões sobre educação financeira em família, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, sobre motivação, sobre produtividade, sobre espiritualidade, sobre comprometimento, sobre engajamento, sobre trabalho em equipe, sobre cidadania. Aqui também existe um leque muito grande de assuntos para serem abordados na formação das pessoas. É claro que a liderança ela tem um papel muito importante. O líder, seja um líder de um pequeno grupo, um supervisor, um gerente, ou o próprio dono da empresa, ou um diretor, ele já sabe de muitas coisas. Muitas empresas têm chegado até mim. Já temos o problema do apagão de mão de obra, que é difícil contratar. E aí o funcionário que está aqui, ele está se endividando, está se descontrolando, ele está pedindo acordo, ele está pedindo para ser mandado embora. Quando ele não faz isso, ele fica na empresa, mas a gente nota que ele não está fazendo bem o trabalho dele. Essa liderança já entende isso. Se você coloca na mão desse líder os fundamentos da educação financeira nessa visão muito mais ampla, ele tem mais instrumento para ajudar o colaborador. Você então tem que capacitar essa liderança no primeiro momento e mostrar para ela como é que ela faz um programa de educação financeira completo. E isso é comprovado, né? Existe um estudo americano que diz que para cada dólar investido em educação financeira, o retorno para a empresa é US$ 3, ou seja, é o triplo. Eu posso dizer com toda segurança, é muito, mas muito mais do que isso. Talvez nessa pesquisa eles mediram ali algum ponto ali financeiro, mas não dá para medir, é muito mais do que isso. Porque você não só vai reduzir o turnover, vai reduzir falta, vai reduzir pedido de demissão. Eu já vi funcionário falar assim: eu ganho menos dessa empresa e não vou para outra, porque essa empresa me valoriza. Eu estava vendo aqui algumas empresas nacionais, grandes empresas que já fazem isso e já notam. Você pega a Natura, Magazine Luiza, Ambev, já fizeram vários tipos de atividades, mas um grande segredo dessas empresas não é oferecer apenas uma palestra isolada e para meia dúzia de gato pingado. Eu volto a dizer, eu sei que tem limitações de verba, mas às vezes é onde eu coloco a verba, o que vai me dar retorno dentro do nosso contexto atual. E a empresa ela tem dados dos seus funcionários, ela pode fazer outras pesquisas, ela vê o antes e o depois e ela vai percebendo essa estatística. Eu lembro que eu fiz numa empresa, eu cheguei a atender 400 funcionários. Eu fiz uma pesquisa antes e depois, e a gente notava pelas respostas a evolução dos funcionários, desde os que estavam endividados, dos que não tinham dívidas, mas não poupavam, dos investidores. Ficava bem claro ali o aperfeiçoamento que eles tiveram, que eles próprios puderam fazer com esse programa de educação financeira. Eu agregaria outra coisa também, muitas empresas têm lá um método DISC, eu gosto muito da metodologia DISC, os perfis comportamentais, o executor, o comunicador, o planejador e o analista, essas pessoas têm maneiras diferentes de lidar com o dinheiro. Então, você pode ter ações específicas. Além disso, todas essas pessoas, independente do seu perfil comportamental, quando elas estão fazendo muito bem feito com um método errado, elas vão fracassar. E é o que eu falo muito. Não adianta você fazer muito bem feito com base num instrumento errado, numa orientação errada. Vai, de maneira bem prática, cartão de crédito. Não, porque o cartão de crédito, quando bem utilizado, ele é um ótimo instrumento. Tá, e o que que é? As pessoas falam essa frase, mas elas não comprovam. Então eu consigo comprovar que o cartão de crédito, para 90% das pessoas, para 90% dos trabalhadores, independente de alta renda, ele é uma furada, ele é uma armadilha, mesmo quando você paga a sua fatura em dia. Veja bem, essa é a questão. Então não é o fato de atrasar de ficar inadimplente. Muitas pessoas ficam durante 10, 20, 30 anos pagando o cartão de crédito em dia, mas elas não estão percebendo quanto dinheiro elas estão perdendo. Então eu tenho que dar o fundamento. Eu não posso falar que use o cartão de crédito com inteligência, com sabedoria, porque você tem milhas, você tem cashback, você tem passagem gratuita, ingresso para show e um monte de coisas mais. Eu preciso ir num nível mais aprofundado. Qual que é o nível de educação financeira das pessoas? Qual que é a renda? Em que contexto isso foi falado? Qual o alicerce de educação financeira que essa pessoa tem para entender sobre isso? Quando ela tem um bom alicerce de educação financeira e ela recebe, em relação ao cartão de crédito, os prós e os contras, e você mostra com coerência, né, todos esses elementos, muitas pessoas vão descobrir que o cartão de crédito não é algo que vale a pena, pelo menos do jeito como é feito, mesmo quando não é incorporado ao salário, quando você usa o cartão de crédito separadamente e paga em dia,
você está perdendo dinheiro. Essas informações têm que ser faladas em diversas situações, em diversos contextos. Então, a educação financeira não é fazer uma palestrinha, um eventozinho ali, e fazer uma gincana e está tudo resolvido. Fazer um ciclo de palestra na Cipate, por exemplo, não vai resolver. De maneira bem simples, o que eu diria? Como é que você implanta um programa de educação financeira bem saudável na sua empresa? Primeiro ponto, você faz pesquisas. Provavelmente você tem até outras pesquisas que não foram usadas para essa finalidade, mas você tem lá algumas pesquisas de satisfação, de informações dos funcionários, de rendimento lá por setor. Você tem alguns dados. Você pode pegar e criar uma outra pesquisa complementar a essa, deixar que o funcionário não se identifique, ou seja, preservar o anonimato. As pessoas não gostam de se expor. Você vai dizer, nós queremos ter uma visão geral da satisfação financeira dos colaboradores para investir nessa área, para te ajudar. E aí as pessoas vão responder e você vai ter lá alguns gráficos, algumas informações. Ora, a partir daí você começa com palestras assim, de sensibilização. Você pode ter duas, três ou quatro temáticas, pequenos workshops que vão falar de maneira geral de educação financeira. O workshop é mais profundo que uma palestra. Uma palestra vai ter uma hora e 15, um workshop, 2 horas e meia, tal, mais ou menos, duas ou três. Nós sabemos da limitação de tempo das empresas. Você faz a palestra e depois faz o workshop. Isso é ideal, porque você vai criando a cultura. Num terceiro momento, o que que você vai fazer? Você vai fazer atendimento em pequenos grupos. Ó, nós temos um workshop aqui específico para sair das dívidas. Quem tiver interesse nesse tema vai se inscrever. Teremos workshop como se preparar melhor para a aposentadoria. E note que é independente da idade, né, vão buscar esse tipo de workshop. Como investir e outras temáticas mais. Então são pequenos workshops. E você vai mais além, você vai para o atendimento individual. Quantas e quantas vezes eu fiz atendimento individual e até a empresa permitia que o funcionário trouxesse o cônjuge. Houve casos que trabalhavam, os dois trabalhavam na empresa e eles vinham juntos. Então aí você afunila e fica muito melhor, você está trabalhando individualmente. Junto a isso, durante o ano você vai fazendo publicações, tendo uma cartilha, e aí você vai capacitar os seus líderes em todos os níveis para que ele consiga identificar os problemas, aconselhar, orientar e ir mais a fundo. O funcionário sempre vai ter a liberdade de obter o empréstimo, de se endividar, de sair da empresa. Mas com isso, certamente você vai conseguir reduzir esses problemas, ter mais qualidade de vida, ter mais motivação, e ter mais lucratividade. Ergonomia é importante, academia é importante, creche na empresa, dia do pet, massagista, tudo isso é importante. Mas educação financeira também é importante. Então, una tudo isso. A partir daí você começa a fazer as pesquisas. Por isso que tem que ter a pesquisa antes e o depois. E eu não tenho dúvida que em diversos indicadores você vai ver uma evolução positiva. Certo, é isso que eu queria trazer, essa reflexão do poder da educação financeira, se ela for integrada à NR1, os problemas de qualidade de vida dos funcionários. Isso vai ser bom para o funcionário, para a empresa, para o país. É o que eu sempre digo. Espero que tenha sentido para você, se você é da área de RH, se você é empresário, se você é líder. Queria pedir o seu comentário, a sua opinião, sua sugestão, a sua abordagem para a gente enriquecer esse tema.